estamos aqui para mais um episódio do Como Pode. E eu tenho uma convidada muito especial, muito querida, uma amiga que Deus me presenteou. Pastora Linda, que está aqui conosco. Olá, que Tudo prazer, bem? minha amiga, estar com você, estar aqui no Como Pode. Que honra, né? Que Honra privilégio. minha de te ter aqui, né? Sim, sim, é um presente de Deus poder compartilhar e estar vivenciando esse momento aqui com você. Eu estou muito feliz por isso, viu? Também. Por tudo que Deus tem feito e você ser uma das primeiras a estar aqui, né? Contando sua história, sua trajetória até aqui. E como pode, né? Uma mulher incrível dessa ter vivido tantos desafios até o dia de hoje, ter enfrentado tantas coisas, tantas dificuldades, mas hoje ser uma mulher que encoraja pessoas, uma mulher que fala de Deus, uma mulher que ouve, né? Aqueles que precisam de ajuda. Então eu queria que você começasse contando um pouco quem é a Linda, a mulher linda. Que desafio a gente, né? Eu escuto tantas pessoas agora falar sobre Falar mim, da né? gente é difícil. Assim, é um desafio. Mas eu sou uma mulher que venci muitas coisas por causa do Senhor, né? Porque Ele me sustentou. E sou alguém que gosto de aprender, né? Gosto de conhecer coisas novas, gosto de escutar as pessoas, gosto de falar também, porque a gente que é mulher gosta de falar, né? Gosto muito de estudar, né? Ao longo dos anos, o Senhor foi me dando oportunidades, mesmo em meio aos desafios, né? De saúde, a questões, o Senhor foi abrindo portas de oportunidade para mim. Então, o Senhor foi abrindo espaço para que eu pudesse me formar, me desenvolver. E assim, sobre todas as coisas, né? Como a gente estava conversando antes da gente começar aqui, eu sou filha. Descobrir que eu sou filha de Deus trouxe todo sentido para a minha vida. Muda, né? Muda tudo, né? Perspectiva. A visão, a mentalidade. Sim. De nós mesmas. Né? Ter um propósito em Deus. Então, foi o que, como você diz, né? A chave que virou na minha vida. Então, eu sou hoje feliz, alegre com Jesus, mesmo diante das minhas limitações, que elas existem, né? Não sou uma pessoa que nego a realidade, né? Mas entendo que em tudo Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu queria que você falasse um pouco, sabe o quê? Uma curiosidade, eu acredito que nem todos que estão na Umevampenha te conhecem. Qual é o seu nome? Inteiro, o seu nome inteiro. A pergunta que porque não quer calar, linda, né? A gente já sabe. E você é linda por dentro, por fora, isso todo mundo já sabe. Mas qual é o seu nome verdadeiro, o seu nome completo? O meu, todo mundo me chama de Linda, mas é o meu nickname, né? O meu apelido, né? Mas o meu nome é Linda Nor, né? Linda Nor. E assim, é legal falar sobre isso, porque era o nome da minha avó paterna. Né? Então, eu não a conheci, mas esse nome foi em homenagem a ela. E por muito tempo eu não gostava, né, desse nome. Imagina uma criancinha. Porque eu achava muito pesado, assim, né? Pensava assim, nossa, que sério, né? Que nome. De adulta já, E eu né? sempre falo assim para as pessoas que quando falo meu nome inteiro, eu já sei que tá brigando comigo, tá me chamando a atenção, porque o meu pai fazia assim, todo mundo me chamava de Linda, ou outros apelidos, aí meu pai falava Linda Nor, aí eu já sabia que a coisa tava esquentando, Séria, né? Era sério. Então esse nome veio de uma homenagem, e assim, hoje, graças a Deus, embora todo mundo sempre reduza o meu nome, mesmo quando eu me apresento pelo meu nome, as pessoas automaticamente me chamam de Linda, e eu não vou negar que eu gosto, né? Porque a gente gosta também de ser elogiada, né? Então, mas assim, eu sou grata porque todo nome ele tem um significado, né? Então, não só da beleza, mas da doçura, que são os significados desse nome, beleza e doçura, né, o que remete, mas eu creio que Deus escolhe o nosso nome, e a palavra fala que Ele nos chama pelo nosso nome quando a gente ainda nem foi formado no ventre da nossa mãe, né, então hoje eu sou feliz com o meu nome, porque eu sei que Deus já me chamava por ele, né. E tem tudo a ver com a sua personalidade, tem tudo a ver com quem você é, né. E eu sei que você tem vários irmãos. Como é que foi sua infância? Eu sou a caçulinha, né? A novinha, eu sou a mimada, a caçulinha, né, de 5 irmãos.
e nós temos uma diferença grande, né? Eu fui filha já com os meus pais mais velhos. Hoje em dia é muito comum, né, os pais por conta da carreira e tudo mais, terem filhos mais velhos, mas na época que eu nasci, não era assim, né? Então, fui filha depois dos 40 anos aí da minha mãe, e na minha infância eu corria muito. Eu falo assim que eu aproveitei bem, porque se você me procurasse, eu estava correndo. Eu chegava na igreja, eu aproveitava muito da igreja, eu corria mesmo, eu brincava, eu pulava, né? Mas hoje eu trabalho com crianças, né? E vejo assim como Deus tem um propósito em nos constituir com a nossa personalidade, né? Até mesmo na infância, quando você está se desenvolvendo, Deus já vai colocando as características, né, para o cumprimento do propósito dele, quanto isso é especial. Mas ao mesmo tempo, Satanás ele também fica atento a estas coisas. Né? Ele quer paralisar, né? Então eu sempre fui uma criança, embora muito curiosa, embora muito ativa, mas eu também sempre fui uma criança que guardava muito as minhas emoções, que não falava sobre tudo, sobre todas as coisas, mais fechadas. Eu convivia muito no meio de adultos, né, porque os meus irmãos são bem mais velhos do que eu, né, a minha irmã, a primogênita, ela é 17 anos mais velha do que eu, né, então é uma diferença grande, então eu sempre convivi muito com adultos, né. Então, comecei a falar e conversar nessa dinâmica de vida. Mas, ao mesmo tempo, isso também me trouxe esses aspectos de guardar algumas emoções, alguns sentimentos. E isso foi algo que trouxe um adoecimento para mim mesmo na infância. Ao mesmo tempo, passei por muitas perseguições mesmo de Satanás, mesmo para destruir, para matar. Então, tive muitos problemas de saúde na infância, né, que foram aí oscilando entre momentos em que estava tudo bem e momentos que eu também sentia bastante dor, né, na infância. Já tinha uma associação com essa questão, né, da minha perna. Eu tinha uma dor na perna. Fui uma criança que usei bota ortopédica por muitos anos, né? E os médicos não descobriam exatamente de onde vinha a dor, né? Só depois de adulta que ficou diagnosticado, né? Foi entendido que eu tinha um problema na circulação. Então isso era uma coisa difícil para mim na infância, já né? começou de criança. De criança, né? Embora não se sabia, né, no que ia dar e o que era exatamente, mas assim, muitas vezes eu ia ao médico, minha mãe me levou em alguns especialistas, até que queriam operar a coluna por causa da dor, né, que eu sentia, mas Deus nunca permitiu, né? Isso, assim, eu sou muito grata, né? Por causa do cuidado de Deus aí na minha vida, né? Crescer também em meio a tantos adultos me fez, assim, crescer aprendendo muita coisa. Já ser uma adultinha. Ser uma mini adulta, né? Porque todo mundo, né, na minha casa, assim, dá risada, porque eu fazia umas perguntas meio assim, eu era criança e eu queria achar a Estátua da Liberdade no Brasil. Então eu saía de ônibus, eu procurava a Estátua da Liberdade no Brasil. Então, todo mundo, assim, tirava sarro de mim, porque uma vez a gente estava indo no Ipiranga e quando eu cheguei no monumento, eu falei, mãe, é aqui a Estátua da Liberdade, e todo mundo, né, do ônibus rindo. Fui para o Rio de Janeiro, vi o Cristo Redentor, é aqui a Estátua da Liberdade, porque eu tinha muita curiosidade, né, eu queria aprender, de conhecer, e isso também se refletia na palavra de Deus, né, minha família, graças a Deus, a minha mãe se converteu muito cedo, criança, né, as minhas irmãs já eram mais velhas, então elas me ensinavam muito, né? Então, me lembro que o primeiro versículo que eu aprendi foi João 3,16, né? Porque elas me ensinavam. Então, isso também me fez amar a palavra de Deus. Já desde pequena? Desde pequena. Embora o meu pai não fosse, né, cristão convertido ao Evangelho de Cristo, mas a minha mãe, os meus irmãos, a minha família sempre instruía ali na palavra, né? Já frequentavam a igreja. Éramos da igreja batista tradicional. Eu cresci na igreja batista tradicional. Então, não girava um manto, mas aprendia muito da palavra. A palavra de Deus, né? Sim, sim.
E o seu chamado, assim, você cresceu, aí ficou uma adolescente, você já tinha essa sede de descobrir o que Deus tinha com você? Sim, eu Um sempre chamado, fui. propósito dele para você? Eu não sei se eu tinha essa pergunta sobre qual era o meu chamado. Eu acho que essa expressão chamado não era algo do nosso contexto. Hoje a gente ouve É mais muito, comum, né? É mais comum você falar, e aí, qual é o meu chamado? Qual é o seu chamado? Mas eu acho que isso não fazia muito parte do nosso contexto. Mas eu tinha aquilo com que eu tinha mais afinidade. Sim. E assim, uma das minhas irmãs, até hoje nós trabalhamos juntas, ela trabalhava com crianças na igreja. Então eu cresci vendo ela preparar materiais para trabalhar no Ministério Infantil. E aí eu comecei a servir no Ministério Infantil ainda nessa fase de transição entre a infância e a adolescência. Eu comecei com 13 anos, né? Por uma necessidade da igreja local, Também, quem trabalha né? No Ministério Infantil sabe que a gente também responde a uma necessidade, né? Então, eu fui servir como um amigo, né, que me introduziu, era mais velho, era amigo dos meus irmãos, e aí ele foi caminhar comigo, a gente dando aula para as crianças que eram menores, né? Então, eu fui construindo, né, a minha vida, esse saber, as coisas que eu fui aprendendo para ensinar crianças. Já foi direcionando para isso. Então, assim, acho que eu sempre pensei que esse seria o caminho aí de toda a minha jornada. Não imaginava que o Senhor ia me conduzir, né, a partir disso, e não apenas nesse lugar. Então, durante muitos anos, eu ensinei no Ministério Infantil, mas em igreja pequena, a gente trabalha em todas as áreas. Todos os setores. Então, eu já cantei no Ministério de Louvor, já dei aula para a escola dominical, né, em paralelo ao ensino das crianças, já fui líder dos jovens, já fui líder da terceira idade. Passou por todas as idades. Passei por todas, porque depois, né, já na juventude, aí na vida adulta, eu fui estudando, né, minha primeira formação na enfermagem, eu fiz a faculdade de enfermagem, fiz técnico de enfermagem e tal, e aí depois, em um dado momento, eu fui fazer um mestrado em ciências do envelhecimento. Olha. Então, na igreja, eu falei, vamos fazer um ministério para a terceira idade, né? Agora eu tô apta. Agora eu tô apta, né? Eu estudei para isso. Eu sempre gostei disso, de aprender algo e compartilhar. Até hoje eu sou assim. Se você me ensinar alguma coisa, eu não quero que aquilo fique só para mim, porque eu achei daquilo tão bom, tão maravilhoso. Tem que dividir, né? Eu quero compartilhar, né? Então, eu comecei a trabalhar também com idosos na igreja. Foi um momento assim muito bom. Trabalhei no asilo, sempre servi em missões, né? Era uma coisa que eu sempre gostei. Missões, como é que foi isso aí? Como é que você foi parar nesse lugar, né? Porque era na igreja, né? Ministrando as várias idades que você já falou, as suas formações que foram te conduzindo a isso. E como é que você foi descobrir, né, esse direcionamento de Deus para as missões? Como é que foi isso? Missões sempre foi importante, né, para mim, porque na minha família nós tínhamos pastores, né, na família da minha mãe, então tinham missionários, tal, então a gente sempre gostou. Já tinha. Vivia naquele meio de pastor, missionário, já tinha contando as histórias, mesmo que fossem pessoas mais distantes ali do núcleo familiar, mas a gente tinha as histórias. Na Igreja Batista se trabalhava muito com missões. E tinha um grupo, né, de mulheres, eram chamadas senhoras, né? Hoje em dia são as mulheres do discipulado, vamos dizer assim, né? E elas faziam visitas nos lares. Então, durante a semana, minha mãe era uma delas, elas faziam visitas. E às vezes a gente ia, né, nas comunidades, nós íamos em bairros distantes, e eu mesmo, pequena, ia com as irmãs. E elas sempre profetizavam, as senhoras profetizavam na minha vida. É a missionariazinha, era a missionariazinha. Então, eu cresci nesse contexto, fazendo missões urbanas, vamos dizer assim, mesmo sem saber. Depois eu comecei a me envolver com missões, sendo promotora de missões na igreja, e aí comecei a também
trazer assim o trabalho mais próximo dos missionários. Então, na época era carta, né? Não era internet. Sim. Então eu me correspondia com missionários, a gente fazia trocas, ia conhecendo os trabalhos. Fui fazendo trabalhos dentro da própria igreja, na comunidade, em orfanatos, em abrigos, me envolvendo com missões urbanas. Até que chegou um momento que o Senhor falou comigo, que era tempo, eu tive um sonho, e aí Deus falou comigo que era tempo de trocar as minhas vestes, que Ele estava trocando as minhas vestes, e eu estava vestindo uma roupa nova, que era a roupa da Jocum. E aí a Jocum chegou no meu bairro, né, em Itaquera. E aí eu comecei a me envolver, fazer os cursos, né, missões urbanas, transculturais, fui aprender mais, até que chegou o momento que o Senhor falou, agora você vai para Jocum mesmo, né? E aí fui, morei um tempo em Recife, né? Fiquei servindo, fui aprender a trabalhar com crianças em Jocum, né? Porque fui para estudar sobre crianças em situação de vulnerabilidade e risco, esse é o meu foco. Começou né? aí, né? Começou aí. O início foi aí. Tudo foi aí, né? Então, acho que assim, as coisas de Deus, elas vão se encaixando na nossa vida, é verdade. né? E no tempo certo, Deus vai fazendo, né? Eu não achava que seria possível Deus enviar uma mulher amputada, né? Usando prótese, usando equipamentos para viagens missionárias em lugares difíceis para sair. Depois eu fui para a Albânia, né? Fui para outros lugares servindo ao Senhor, mas eu não acreditava. Mas assim, Deus, ele é maravilhoso, né? Porque é possível. É possível. Você Como pode? Como pode? Uma mulher amputada servir ao Senhor fora, em outros países, com todas as dificuldades que quem não já enfrenta, né? E você teria outras limitações. Sim. E como é que foi isso? A primeira vez que você foi já amputada? Ou você quer começar falando como aconteceu primeiro, né? Acho que é melhor, né? Acho que vai fazer mais sentido, vai dando né, uma sequência para as pessoas. Como eu falei, eu sempre tive uma dor na perna e tal. Mas aos 20 anos, eu tive uma torção de tornozelo, descendo do carro, eu ia indo atravessar a rua, uma coisa boba, simples, mas que mudou totalmente a minha vida, né? Porque naquele momento eu tive uma lesão dos ligamentos do tornozelo da perna direita, e aí eles foram rompidos, né? Eu precisei fazer algumas cirurgias para reconstruir, mas eu fui desenvolvendo um inchaço, até que os médicos trouxeram o diagnóstico de que era um linfedema. Em princípio, ninguém sabia que tinha uma associação, né, com as dores que eu já sentia na infância e tal. Mas eu caminhei por alguns anos fazendo o tratamento da minha perna direita. Foi um tempo muito difícil, né? Foi muito desafiador, né? De muita dor, de muito sofrimento. Mas o Senhor, Ele foi me sustentando. Mas passaram-se alguns anos, eu fiquei assim uns 8 anos ainda machucada. Dos 20 anos até os 28 anos. Nessa busca, nesse tratamento, fazendo tratamento direto, cuidando, né? Eu tinha uma lesão porque era muito inchado. Quando eu amputei a minha perna pesava 20 quilos. Nossa. Né? Ela era muito inchada. Só a perna. Só a perna, né? Então, quando eu fui para passar com um médico especialista, né? Fiz tratamentos em hospital escola, mas quando passei com um especialista, Deus preparou para mim o médico mais especializado do Brasil. E aí quando eu cheguei nele, ele falou, você tem alguma má formação, né? Eu uso essa expressão, má formação, mas assim, eu não acho que Deus cometa erros, né? Então, embora eu tenha tido o diagnóstico, foi feito todo esse exame, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, né? Quando eu cheguei e os médicos identificaram, né, essa má formação, já tinha muitos anos, né, que eu estava lidando com essa doença, eu trabalhava, estudava, a minha vida seguiu, mas seguiu com dificuldades, com debilidades, né? Mas eu fui, primeiro, não para amputação, porque a amputação era uma coisa que eu não aceitava, não queria, né? Porque é a última possibilidade, né? Quando não tem mais alternativas.
Mas eu me lembro que quando eu saí de casa para aquela internação, eu fiquei muitas vezes internada, tive muitos processos infecciosos, né? E quando eu saí de casa, eu falei para o Senhor, eu falei, olha, Senhor, o Senhor sabe até onde eu posso ir, né? Nunca vai se ouvir de mim eu dizer que eu quero amputar a minha perna, por mais difícil que toda essa condição seja, né? Por mais custoso que isso seja. Mas eu creio que o Senhor vai me conduzir. Foi essa minha oração mesmo quando eu saí de casa. E aí eu passei por uma internação de 1 mês para tratar uma infecção. Depois fui transferida para um outro hospital e havia uma tentativa, que era a tentativa de fazer um cateterismo para restabelecer a minha circulação. Eu tinha umas passagens entre veias e artérias e aí fui para esse cateterismo para fazer isso. Só que no momento do procedimento, a médica não conseguia achar essas passagens, né? Então, quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu vou para casa, porque já que não tem nada, não tenho o que fazer, não se achou né? nada. Não achou nada, então eu vou para casa. E aí, quando o médico sentou, né, o especialista, ele sentou para conversar comigo, ele disse assim para mim, olha, linda, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou perguntar para você se você quer, e eu não quero saber se você quer. Mas eu estou dizendo para você que eu vou amputar a sua perna, porque se eu não amputar a sua perna, você vai morrer, né? Você está em septicemia e ou a gente faz amputação agora ou você vai morrer. Então, é duro, né? Foi bastante duro, foi bastante difícil, mas para mim, me soou com aquela oração que eu fiz só entre mim e Deus. Foi uma resposta. Foi uma de Deus resposta, ali, né? porque eu não tive que tomar aquela decisão. Mas eu fui para amputação, foi uma cirurgia bastante dolorosa, bastante difícil, mas foi um marco também na minha vida, sabe, Bispa? Eu me lembro que eu fiquei na UTI e naquela noite, a primeira noite que eles foram para me dar um banho, eu estava com muita dor, né? Porque assim, a gente não consegue descrever a dor, né, de uma amputação, mas eu estava sentindo muita dor. E elas precisavam me dar banho, eu já estava com a bomba de morfina e eu não conseguia nem orar, assim, uma oração longa, né? E de tanta dor, né, tão mal que eu estava. Tudo. E elas tentando da melhor forma possível, mas eu falei assim, Jesus, me ajuda, eu preciso de ti. Foi só isso que eu falei. E naquela hora, né, elas estavam ali comigo, mas de repente o quarto, né, eu estava numa UTI que era separada em quartos, e o quarto daquela UTI estava como aqui, né, que é friozinho por causa do ar-condicionado, mas de repente o quarto se aqueceu, ele esquentou. Ele foi esquentando, esquentando, esquentando e de repente aquela dor desapareceu. Naquele momento, o Senhor Jesus, né, inundou aquele quarto com a presença dele. Estava ali. E elas estavam assim, né, preocupadas comigo e falaram, não, a gente já vai terminar rápido para poder te ajudar. Eu falei, não se preocupa. Jesus tirou a minha dor aqui agora. Olha. Podemos fazer o que tem para fazer. E aquele dia o meu relacionamento com Jesus, ele mudou. Nossa, imagina. Né? Porque aquilo ficou assim, né? Sim. Foi algo tão profundo. E foi né? uma coisa tão simples, né? Foi. Você pediu, me ajuda. Me ajuda, né? Não foi uma oração complexa, Senhor. né? Não, e nem demorada. Nem demorado, nem nada. Mas ele te ouviu. Mas ele me ouviu. E te respondeu prontamente. E aquele momento, né, nessa caminhada, em todos esses anos, eu fui aprendendo que o Senhor está conosco. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Então, embora a enfermidade seja difícil, mas foi uma oportunidade para Deus revelar para mim a presença dele, para Ele que revelar. Ele estava com você nos piores momentos, né? Nos mais difíceis. Sim, na hora da mesmo. dor, na hora da incessante, do sofrimento, né? Então, o Senhor, Ele revelou a presença dEle e aquilo marcou a minha vida. Eu nunca mais fui a mesma pessoa, né? Então, depois desse momento, quando eu recebi alta, eu ainda fiquei um período no hospital, mas quando eu recebi alta e eu voltei para casa, eu sentia, claro que eu senti dor novamente, eu precisei ser medicada, o processo é desafiador, a reabilitação, mas a minha relação com Deus era diferente. Eu sabia que eu não estava passando por nada, absolutamente nada, sozinha, sem Ele. Ele estava comigo.
E isso foi norteando esse Foi uma processo. certeza que você teve naquele momento, né? Foi. Que a partir dali ele estaria sempre. Sempre. Ele já estava. Já estava. Mas ali foi Sempre um marco, esteve. como Foi você um marco. falou, de que algo mudou em você. Foi, né? foi. Da Foi. percepção de que ele realmente Mudou estava. a minha forma, isso mesmo, a percepção, essa é a palavra. A forma de eu perceber a Deus, de eu enxergá-lo na minha vida, de eu me relacionar com ele. A partir disso, eu fui batizada pelo Espírito Santo, sabe, dentro do meu quarto ali, Olha. com o Senhor, né? Comecei a falar novas línguas. Ele foi, né, se revelando a mim, né? E você foi se achegando E foi me achegando a ele, dependendo dele, porque talvez alguém que esteja nos ouvindo esteja passando por um processo de reabilitação. O processo de reabilitação ele é muito difícil, né? Usar a prótese é algo que é difícil, então eu precisei aprender a andar, reaprender a andar, né? E foi muito se adaptar à nova realidade. Porque a vida muda tudo muda, tudo. né? A minha percepção do meu corpo como mulher, né? A forma de viver a vida, o que fazer, as coisas básicas, né? Mas eu senti a presença de Jesus comigo, né? Eu tô com você, eu não vou te deixar, nunca vou te abandonar. Me fortaleceu de uma forma que te fez enfrentar de uma outra maneira a situação, a realidade, né? Mudou tudo. Porque muda, acredito, né? Muda a visão a tua visão para com Deus, né? Dele, de pai, de uma presença, de uma constância ali com você, né? E a visão de você mesma, né? Sim. De agora quem era a Linda, a partir de agora. Me enxergar, me perceber, exatamente. né? Sim. Você era uma pessoa e aí você se tornou outra pessoa. Porque eu acredito que quando a gente passa por momentos assim, né? Que só a gente, Deus, não tem como ser e voltar a ser a mesma pessoa. Nunca. Né? Nunca mais. A gente muda a imagem da gente mesmo, né? Muda a visão de Deus para a nossa vida. Sim. E esse relacionamento que você fala é outro também. Muda tudo. É mais profundo, é mais íntimo, é mais constante, você sente realmente a presença de Deus. Né? É algo que a gente muitas vezes não teria tanto antes. A percepção que eu falei, né? De percebê-lo em situações, em detalhes, em momentos, né? Até que você seja levado ao extremo. Exatamente. Né? Onde tudo que você tem é o Senhor. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Você não tem outras alternativas. Né? Você sabe muito bem Sei, disso, né? Por isso que eu te entendo. Onde você não tem outras opções. Eu creio assim que não é que todas as pessoas vão precisar passar por uma UTI, vão precisar, né, passar pela quase morte, né, ou morrer e ressuscitar, ou passar por uma amputação, mas existem situações na nossa vida que nos levam ao extremo e ela pode ser, para cada um é uma área específica. De uma forma diferente. De uma forma também, diferente, né? Mas que elas cumprem um papel porque o Senhor, Ele aproveita como matéria-prima. Sim. Sabe? Eu creio na bondade do Senhor, eu nunca digo assim, ai, Deus quis que eu ficasse desse jeito, eu passasse por isso. Mas é a bondade de Deus, que mesmo numa circunstância que Satanás poderia ter usado para matar, porque é isso que a intenção dele, ele veio para roubar, matar e destruir. Era tirar sua vida. Sim, né? Era acabar com tudo, acabar com o chamado de Deus, com sonhos, planos, projetos. Com a juventude. Sim, né? destruir tudo, acabar até com a minha fé. Eu lembro que a primeira visita que nós recebemos em casa, quando eu voltei para casa, era um amigo de infância, um vizinho. E eu me lembro que ele sentou na nossa sala e estava minha mãe e eu ali sentada, meu pai não estava naquele momento, mas ele olhou bem para minha mãe, olhou para mim e ele disse assim para minha mãe, agora, a senhora vai continuar indo na igreja? A senhora vai continuar indo lá? Direto, toda semana? Minha mãe falou, claro, agora nós vamos mais, porque ela não está mais doente, né? Então, esse entendimento de que o momento de crise nos dá, de que nós não amamos ao Senhor quando as coisas nos vão bem, porque Ele nos ama incondicionalmente e permanentemente, de qualquer situação. Né? Inclusive quando as coisas vão mal, e poder testemunhar disso.
Esse momento foi um marco na minha experiência com Deus. Esse momento foi um marco na minha forma de me relacionar comigo mesma, na minha forma de me enxergar, porque o Senhor realizou, né, um processo de cura, né, na minha compreensão. Eu não sabia como eu ia me enxergar, como eu ia me ver, com essa como ia situação lidar, nova, né, com essa com vida tudo isso, nova. com essa vida nova, né? Então eu precisei aprender com o Senhor isso e também a me relacionar com as outras pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim. Quando eu amputei e comecei a me relacionar com o Senhor, Ele foi me ensinando o valor do outro, né? Numa outra perspectiva. Eu sempre gostei de caminhar com pessoas, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de gente, né? Família é muito grande, muita gente em casa, mas quando a palavra fala que nós somos membros uns dos outros, às vezes a gente não tem a dimensão disso. Quando eu perdi, né, assim, uma parte do meu corpo, né, quando eu precisei amputar a perna, eu entendi o valor que tinha aquele membro, porque eu fiz tudo, né, eu fui até as últimas consequências, quase morri, o meu corpo estava morrendo para salvar. Eu lembro que o médico me falou isso, o seu corpo, ele está matando você para preservar a sua perna que está doente, eu não posso deixar isso acontecer. E a gente é corpo de Cristo. E muitas vezes, dependendo do adoecimento de um membro, de uma parte do corpo, a gente precisa se movimentar e se mobilizar em relação a isso. Por ele. Né? O corpo todo vai ter que trabalhar pela causa daquele membro. Mas existem coisas que precisam ser extirpadas e que a gente não pode deixar na nossa vida. Por mais que, né, seja difícil, mas... O Senhor... É que nem a árvore que precisa ser podada. Podada. Não é? Não que tenha que matá-la, mas ela precisa ser podada de tempos em tempos. Tirar aqueles ramos. É a palavra, né? A palavra de Deus diz viva. isso. A palavra é viva. Então, o Senhor também foi transformando em mim essa consciência do valor do outro. Então, o Senhor foi constituindo. Então, eu sempre olhei e, a partir disso, comecei a pensar assim, para que Deus possa fazer algo, nós precisamos uns dos outros. Né? Eu pensava, minha perna faz muita falta. Até hoje eu sinto falta. Eu uso a prótese, graças a Deus, depois de 4 meses de amputação, eu fui para reabilitação, né? O Senhor me abençoou com a prótese, né? São tantas histórias, tantas coisas, mas assim, eu aprendi a andar, tive profissionais que abraçaram a minha vida, foram me ensinando realmente a caminhar novamente, e Deus foi me fortalecendo nisso, mas a prótese, ela nunca vai ser parte do meu corpo. E é muito engraçado, porque assim, todas as vezes que eu esqueço de que a prótese, ela não faz parte do meu corpo, eu caio. Eu caio, você vai se pro obriga chão. a lembrar Aí dela. eu me lembro, poxa, não porque não tem a vida, né? O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala isso, que a prótese, ela não tem a vida, né, da mente, ela não tem a vida do corpo. Sim. E é isso mesmo, nós somos membros uns dos outros, a vida de Cristo está em nós. Não adianta a gente buscar subterfúgios, eles podem até nos ajudar a executar uma função, para cumprir um propósito específico, mas a vida do corpo só existe aqui, ó, em nós, no corpo, nessas relações, por mais difíceis que elas sejam. Então, eu acho que nesse processo foi se constituindo e configurando o meu chamado, né? Esse entendimento do valor da caminhada, da jornada compartilhada, né? Foi esclarecendo um pouco mais o que era o propósito da Linda. Sim, sim. Nessa que não terra. Era só as crianças. Que não eram só as crianças. Mas iniciou com as crianças para que você pudesse dar continuidade hoje. Isso. E a sua formação, então? Você tem várias? Tenho algumas formações, mas hoje eu atuo como terapeuta de família e de casal, né? Terapeuta individual também, numa abordagem sistêmica, porque gosto de entender, né, que nós somos membros, né, de uma família, né, que temos uma história. Então, trabalho nesse sentido hoje. O Senhor me deu uma nova profissão,
né? Quando todas estas coisas mudaram, o Senhor me deu uma nova profissão, né? Já dei aula na universidade, né? Já trabalhei com algumas outras coisas, mas assim, o Senhor foi me conduzindo para esse chamado missionário. Chegou né? a trabalhar como enfermeira, não? Trabalhei no hospital, trabalhei muitos anos no hospital, né? Trabalhei na medicina do trabalho também, né? Além do hospital. Cuidei de muitas vidas, né? Recebi muitas palavras, né? Nós temos entendido o poder e o valor da palavra e a gente precisa ter essa consciência quando está passando por momentos difíceis. Eu recebi muitas palavras de que nada mais ia acontecer. Uma vez eu passei com um médico, um perito, e ele disse assim, nunca mais você vai poder fazer nada na sua vida. Deus. Nunca mais. Decretou ali um decreto, né? seu fim. Como se fosse assim, a destruição era uma autoridade, né? Mas a especialidade, o nosso Deus, ele tem expertise em transformar maldição em bênção. Com certeza. Né? E todas as coisas que foram acontecendo foram revertidas. O mal em bem. Foi isso mesmo, né? Então o Senhor me deu uma nova profissão, uma nova possibilidade. Hoje eu caminho aí para a área da psicologia, né? Para a área da psicoterapia, mas eu tenho aprendido, né, com o Senhor que Ele é aquele que faz novas todas as coisas, né? E nessa caminhada o Senhor foi me abrindo espaço para pregar o Evangelho, né? A gente tinha falado sobre o chamado missionário, muitos lugares que não me recebiam, né? Antes começaram a me receber. Então, vizinhos que eram avessos ao Evangelho, que não gostavam de crentes. Mas isso depois da amputação. Todo esse processo. Depois da amputação. Né? E foi muito rápido. Olha. Quando eu aprendi a andar, né? Eu comecei a poder visitar algumas pessoas, né? Então, próximos da minha casa. E as pessoas que às vezes não gostavam quando a gente, né, ia, falava, né, porque era cristão, era evangélico, elas começaram a nos receber, a me receber minha mãe, e a gente podia contar do amor e do cuidado de Deus. E aí o Senhor foi abrindo oportunidades para mim, né? Comecei a trabalhar, fui trabalhar com as crianças em abrigos, né? E as pessoas começaram a ser receptivos. É diferente o olhar, né, para uma pessoa que tem deficiência, né? Então a gente fala de superação, de vencer desafios, né? Então as pessoas também acho que pensavam, vamos ajudar essa moça, né? Vamos dar uma forcinha. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Mal sabiam, né? Sendo ministrados ali através da tua vida, do teu testemunho, do milagre que Deus fez. Porque você é um milagre, né? Um milagre, né? Nós somos um milagre. Somos um milagre. Né? Andando na terra. Isso mesmo. E depois disso você chegou a viajar para outros lugares, para países diferentes? Comecei a viajar. E aí quando o Senhor... Com todas as limitações. Com todas essas questões, né? Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece, eu falo assim, quem anda comigo tem que andar um pouco mais devagar, né? Mas isso não foi nenhuma impossibilidade, né? Quando o Senhor me mandou, eu fui para uma base missionária da Jocum, em Camaragibe, em Recife, e quando eu cheguei lá, eu disse assim, Senhor, o Senhor não tem juízo. O Senhor não faz o mínimo sentido o Senhor ter me trazido para cá. Porque era assim, eu estava no pé do morro, mas pensa no morro, amiga, pensa. Pensa numa subida. A base, ela era dentro de uma comunidade e uma parte dela era dentro de uma floresta. Então, tinha um morro. Eu falei, Senhor, como é que o Senhor me manda pra cá? Como é que eu vou subir esse morro? Como assim? Isso não faz o mínimo sentido. Pois ele me mandou, porque Deus não tem dó da gente. Eu descobri isso. Deus não tem dó da gente. Né? Porque ele sabe também. Ele conhece a gente. Ele conhece a gente. Ele sabe que ele colocou em nós. Né? Ele sabe que a gente não vai retroceder. Não vai. Que não vai falar, não, desisto, não vou,
volto, vou voltar para casa. Embora a gente queira muitas vezes. Mas tá lá, você não vai voltar para trás. Não vai, não vai. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, é que a palavra de Deus nos fala, né? Mas a gente prossegue, prossegue em direção ao alvo. Porque Ele é a nossa força, sabe? E o Senhor me fortaleceu num calor, né? Eu tive prótese. A gente, ajuda dos irmãos. Ajuda dos irmãos. Deus preparou. Quando eu fui viajar, todas as vezes que eu fui viajar, né? Eu fui para Minas, fui para Recife, fui para a Europa. E todas as vezes que eu fui, o Senhor disse assim, eu vou levantar pessoas para carregar as suas malas. As pessoas vão carregar as coisas. E assim, eu fui treinada para não precisar de ajuda, porque, né, a gente na reabilitação é treinado para não precisar de ajuda. Mas o Senhor falou, você precisa receber ajuda, você precisa aprender a receber ajuda. A ser servida. E Deus quebra o nosso orgulho também, né? Havia muita resistência no meu coração, ensina muito, né? Nos ensina. Então o Senhor foi me ensinando a depender mesmo de outras pessoas em determinados momentos. Eu tenho uma vida muito independente, né? Muito autônoma, eu diria, não independente, mas o Senhor foi me ajudando na caminhada. E eu lembro que eu tenho alguns amigos que são mais malucos, né, do que eu, e que na medida que o Senhor foi direcionando, eles foram abraçando isso, junto né? com você. Então foram carregando a minha prótese, puxando a minha mala, me apoiando, né? Eu já passei assim por penhasco, assim, por desfiladeiro, segurando na mãozinha de uma amiga, aquelas coisas assim, Meu Deus, o encorajamento, aquele apoio moral, sabe? Eu tenho uma amiga minha que ela diz assim, eu vou pôr a mão aqui, você segura aqui na minha mão e a gente vai junto. E vai. Imagina, se ela caísse ou se eu caísse, ninguém segurava ninguém, mas o Senhor estava nos segurando, né? Então, assim, se eu fosse dizer todos os meus dias, não apenas, né, das viagens que eu já fiz, dos lugares onde eu já estive, mas, assim, de todos os meus dias, eu não poderia viver sem o Senhor. O Senhor é quem me fortaleceu, né? Quando a gente tem um comissionamento do Senhor, quando Ele manda a gente fazer algo, Ele nos fortalece e nos capacita. Às vezes eu falo assim para o Senhor, Senhor, eu queria estar com o mesmo vigor no dia de ir para o supermercado, como o Senhor me dá quando o Senhor quer que eu visite alguém ou eu vá em algum lugar muito difícil de chegar, né? Mas Ele fortalece no dia do supermercado. Também, né? Então, Ele fortalece no dia a dia e ao longo da nossa jornada, né? Então, Ele é maravilhoso. E eu acho que, inclusive, é nessa hora que aquele momento que você falou do corpo, dos membros se ajudarem e tal, é que a gente percebe que realmente nós fazemos parte. Sim. Né? Somos pertencentes a um corpo. Porque Deus traz pessoas, né? Traz os outros membros ali para te apoiarem, para te ajudarem, para te impulsionar, né? Para você... Não, você não vai desistir. Isso, você não está sozinho, ó. E agora eles aqui, eles vão embora? Não, eles estão aqui por você. Isso. Né? Isso e aí você acaba indo. Isso. Eles estão aqui por você, você está aqui por eles, né? Porque a gente sempre, caminhar com Jesus é sempre essa via de mão dupla. Existe reciprocidade, né? Então, a gente vai caminhando, eu vou sendo cuidada, eu vou sendo amparada, mas o Espírito também vai trabalhando em quem está ali me apoiando, né? Eu tenho uma amiga, nós fomos treinados num acampamento que se chama Nico, da Jocum. E ele para testar a resistência, para ensinar a gente na floresta, para ensinar a gente a sobreviver, mas sobretudo para ensinar a gente a depender do Senhor, a se relacionar com Ele. E aí, num dado momento, imagina eu no meio do mato, de muletas, sem prótese, o pessoal montando barraca e eu lá parada olhando. E aí alguém chega observando o trabalho dos irmãos. Observando. E aí eu olhava e falava, gente, puxa mais desse lado, puxa mais. E sem fazer nada, né? E aí muitas vezes... Como fiscal ali, supervisão, do setor da supervisão.
E muitas vezes Satanás, ele quer nos atingir. E aí eu me lembro que uma pessoa chegou e falou assim para mim, sem maldade. Ela chegou e disse assim: por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Vamos ali para cima. Vamos ali para cima, você fica sentada. E aí deixa as pessoas fazerem, porque você não pode fazer nada. E aí é aquele momento, né, que Satanás quer soprar, né? Porque a gente pode ser boca de Deus, mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode dar lugar ao diabo, né? E aí naquele momento, uma amiga muito querida, uma missionária, hoje ela tá em Natal, ela disse assim, não tira a Linda daqui não, porque ela tá ajudando a gente aqui, ela tá olhando aí, no ângulo que ela tá, ela consegue ver se a gente tá fazendo as coisas certas, porque todos nós temos valor aonde o Senhor nos colocou. Com certeza. Não importa se a capacidade física de um é maior do que a do outro, não importa qual seja a nossa posição. E eu vejo muito isso, o importante no reino de Deus é a gente não ficar de fora. A gente poder participar do que Deus está fazendo, como Ele está fazendo. Se Deus vai usar você, sabe, para montar a barraca, para preparar aquele espaço, glória a Deus por isso. Mas se eu puder estar junto com você, sabe, dizendo assim, olha, vai dar certo, você vai conseguir, te apoiando, eu quero participar. claro. O que eu não posso é ficar de fora disso, né? Então, o Senhor foi me ensinando o ministério que é o do Espírito Santo. Jesus disse, eu deixo com vocês o encorajador, eu deixo com vocês o consolador. E a gente precisa nos movermos nesse ministério dele, né? Precisamos dele. Nos né? mover nesse nos ministério. mover nele e sermos É como eu disse né? ontem, né? Isso mesmo. Dos amigos, né? Isso. Que tipo de amigo a gente tem sido, né? É verdade. Aqueles que ajudam, ensinam alguma coisa, aprendem também juntos, né? Ou aqueles que não estão nem aí, né? Que amigos são esses, né? Quem nós queremos ser Quem também. nós queremos ser. Né? E buscar pessoas que realmente nos levem mais para próximo de Deus, né? Que nos impulsionem essa caminhada e não nos deixe para trás. E é como você disse, Deus responde a nossa oração. Responde. A gente vai pedindo para o Senhor, né? Não apenas conexões. Essa é uma palavra que está muito em voga, né? Hoje em dia, temos conexões, mas acho que conexão é como a gente faz uma conexão de um voo, de um lugar para o outro, é uma coisa passageira. Mas existem aqueles amigos que são mais chegados do que irmãos, que são amigos de aliança, aqueles que vão conhecer as nossas fragilidades, né? Aquelas pessoas que elas não pensam que você é mais do que você é, que elas descobrem que você não é, né? Elas sabem quem nós somos, na verdade. E você pode ser quem você é, mas aquela pessoa que vai dizer assim, mesmo assim, eu creio no depósito que o Senhor tem sobre a sua vida, né? Eu vejo o valor da sua vida. E vão dizer assim, naquilo que você é fraco, eu posso te ajudar. Né? Então eu tenho muitos amigos de pernas fortes, de braços robustos, para me ajudar na jornada, né? Deus é maravilhoso. E hoje a Linda é uma mulher realizada. Graças a Deus. Em todos os sentidos. Como mulher de Deus, como profissional, como filha. Sim. Eu tenho muitos sonhos. Eu sonho muito. Então, assim, eu não sou uma pessoa no sentido... eu sou satisfeita na insatisfação. Mas ainda tem muito que Deus tem muito mais. Alcançar. Ele é fonte inesgotável. Uma vez, o Senhor me deu uma visão e eu vi, assim, que haviam pessoas reunidas bebendo água, uma água fresca, maravilhosa, no copinho, você pegava assim da bica e você bebia aquela água fresca, mas de repente o Senhor ampliava a minha visão e eu via lá no fundo uma fonte jorrando água, jorrando, e eu falava para as pessoas, gente, vamos lá para a fonte, porque lá dá pra gente se banhar, dá pra gente mergulhar, a água que é boa, não só beber, mas assim, é bom a gente desfrutar daquilo lá. Então eu creio nisso, sabe? Que o Senhor tem muito mais. Então eu vivo também nessa expectativa em Deus, né? Eu tenho vivido esse momento muito feliz na minha vida, em que o Senhor tem, né, me satisfeito em tantas áreas. Eu trabalho com algo que eu amo fazer, né? Eu estudo naquilo que o Senhor me levou, me conduziu para estudar, né? Eu posso servir, eu amo a nossa igreja, amo ser parte da igreja, fazer parte, né, do Mevan Penha, fazer parte da igreja de Cristo, né? Eu amo estar envolvida com homens, mulheres, com famílias, com crianças,
né? Mas eu sei que o Senhor também tem mais. Muito mais. Né? Então existe uma expectativa, Sim, de um futuro, anseio do né? futuro no meu coração. Isso existe. E fala um pouquinho só sobre o trabalho que você tem desempenhado aqui no Mevan Penha, com as crianças e os adolescentes, que na verdade implantou aqui, né? Para que todos entendam um pouco melhor sobre esse trabalho e a importância dele, né? Nós trabalhamos hoje aqui no Mevan Penha, né? Desde 2024, nós implementamos aqui no Mevan Penha o Ministério de Proteção à Criança e ao Adolescente. Né? Esse comissionamento da parte do Senhor vem ao longo da história, né, trabalhando com crianças, mas vendo também que, assim como foi na minha vida, Satanás tem um interesse em destruir a vida das crianças. Né? Então, nós implementamos hoje um trabalho para proteger as crianças dentro do Mevan Penha, então para garantir que as crianças que fazem parte da nossa comunidade, elas estejam num ambiente seguro, elas estejam com pessoas que são preparadas para o cuidado delas, elas estejam seguras de terceiros que possam vir e de alguma forma prejudicá-las, né? Submetê-las ou expô-las a qualquer coisa que possa atingir o desenvolvimento dessa criança e impedir que ela viva tudo aquilo que Deus tem para ela. Então nós trabalhamos juntamente com o Ministério Infantil, com o Flame, né, que é o nosso Ministério de Adolescentes, com o Ministério da Família da nossa igreja, porque nós trabalhamos aí com pais, com líderes, para fortalecer a igreja para o cuidado com a criança. Então hoje a nossa igreja ela tem uma política de proteção à criança e ao adolescente, então as nossas ações elas são pautadas numa dinâmica que visa proteger a criança e o adolescente. Isso a gente pode estender para a ONG, pode estender né, para o evangelismo que é feito né, fora das portas da nossa comunidade. Então o nosso interesse é que todas as crianças elas tenham livre acesso ao reino de Deus, que elas não sejam traumatizadas, que elas não sejam livres, né? Isso, pra elas viver a infância isso delas. mesmo, elas vivam tudo Sem aquilo que Deus sofrimento. tem para elas, né, como crianças, sejam cheias do Espírito Santo na infância. Então esse é o nosso desafio. Nós temos aí a equipe de proteção, uma equipe de escuta. Então tem muita coisa acontecendo. Que você instrui, né? Isso. E eu queria agradecer. Eu que agradeço. Temos tantas coisas ainda para conversar. Se deixar, a gente fica aqui. Temos muito assunto bom para tratar aqui. Sim. Quem sabe numa outra oportunidade Sim. a gente marca. Mas eu queria muito agradecer, querida amiga que Deus me deu nessa caminhada, que tem sido essa amiga que tem me fortalecido, que tem me ajudado, que tem me sustentado em oração, né? E eu vou me emocionar, mas é melhor eu parar por aqui, né? Mas que tem realmente visto Deus, né? Trabalhando assim na minha vida. Então, eu te agradeço muito por esse dia, viu? Por essa entrevista, por esse momento. Eu sei que nós vamos viver muitas coisas ainda. Deus juntas, grandes projetos, né? Eu sei que nós estamos aqui para isso, para servir ao Senhor, né? E o reino de Deus. Amém. Né? Você quer deixar alguma última palavra aí para quem está nos assistindo? Quero agradecer, né, porque chorar também, porque é um privilégio, né, participar de tudo que Deus tem feito aqui, caminhar do seu lado, tem sido algo tão enriquecedor para mim, crescer aqui com você, com o AP, a sua amizade, viu? É um presente para mim estar aqui. Você é um presente enorme, de ouro para mim. E assim, eu quero deixar, né, para os nossos irmãos, nossos amigos, que assim, não há um ponto final na nossa vida, até que o Senhor não o determine, né? Então, aquilo que muitas vezes pode parecer o nosso fim, o Senhor, Ele vem e muda todas as coisas de lugar e Ele transforma, né, como nós falamos aqui, a maldição em bênção. Então, eu quero dizer, nós não somos vítimas nas mãos do inimigo, verdade. Nós não somos dignos de pena, nós somos alvo do amor e da compaixão do Pai, que sempre nos leva além e nos faz romper limites. E eu quero encorajar você a prosseguir, a não parar, a avançar naquilo que Deus mesmo liberou sobre a sua vida, né? E assim que nós temos caminhado, né, minha amiga? Temos caminhado, firmadas nele, olhando para ele, né? juntinho dele, com ele, nós. E com quem realmente partilha do mesmo pensamento, né?
Obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando, né? Te dando força, alegria e que você continue nessa jornada aí de ajudar as pessoas, desse olhar humano, né? De que realmente é pertencente a esse reino e de que muitos outros pertencem ao corpo, ao mesmo corpo que você faz parte. Obrigada. Eu que agradeço. Eu te amo, viu? Também te amo. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.